Olá, que alegria ter você aqui comigo em mais um passo da nossa jornada pelo Evangelho de Mateus. Se você é novo por aqui, nós estamos estudando o Evangelho versículo por versículo, de um jeito simples, como uma conversa entre amigos. Hoje, chegamos a um ponto que toca na ferida de muita gente. Vamos falar de Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Já parou para pensar como alguém pode ser chamado de feliz enquanto está com os olhos cheios de lágrima? Parece que Jesus está indo contra tudo o que o mundo ensina, não é? Vamos mergulhar nisso juntos. Muita gente acha que ser cristão é viver com um sorriso falso no rosto, fingindo que nada dói. Mas Jesus, o próprio autor da vida, foi um homem que conheceu as lágrimas de perto. Ele não está dizendo que o choro por si só é bom. Jesus está mostrando que, mesmo em meio ao choro, existe uma promessa, o consolo de Deus. Sabe, para entender esse versículo, a gente precisa primeiro entender que Jesus veio apresentar o reino de Deus. E esse reino é muitas vezes o que chamamos de reino de cabeça para baixo. Pensa comigo. No nosso mundo, as coisas parecem funcionar de uma determinada maneira. O forte vence o fraco. Quem tem dinheiro parece ter mais valor, e quem está sorrindo e mostrando que está bem é considerado feliz. Mas Jesus apresenta uma lógica completamente diferente. Ele mostra valores que o mundo muitas vezes não consegue compreender. Nesse reino de Jesus, os últimos podem ser os primeiros. O maior é aquele que serve. E como estamos vendo hoje, os que choram são chamados de bem-aventurados. Jesus não estava dando dicas de autoajuda. Ele estava apresentando os valores do reino de Deus. Valores que confrontam a nossa maneira natural de enxergar a vida. E aquilo que o mundo considera sinal de fraqueza, Jesus olha de outra maneira. Por isso, quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, precisamos entender que ele não está dizendo que toda lágrima, simplesmente por ser lágrima, produz felicidade. Existem diferentes razões pelas quais uma pessoa pode chorar. Existe o choro de quem está cansado, ferido pelas perdas, pelas injustiças e pelas circunstâncias da vida. E Jesus não manda essa pessoa fingir que está tudo bem. Ele não diz, engole o choro. Ele diz que existe consolo. Existe também o choro de quem sofre com a dor de outra pessoa. É aquele momento em que você olha para alguém que está sofrendo e não consegue simplesmente virar as costas. Você se importa. Você sente junto. E existe ainda um choro que talvez seja um dos mais difíceis. O choro de quem reconheceu que errou. É quando a pessoa para de justificar, para de procurar culpados e finalmente consegue olhar para dentro de si e dizer: eu errei, eu preciso de Deus. Esse choro não precisa nos destruir. Pelo contrário, quando existe arrependimento verdadeiro, a lágrima pode ser o começo de uma mudança. E talvez seja justamente aqui que esse versículo começa a tocar ainda mais profundamente na nossa vida. Porque existem lágrimas que ninguém vê. Aquelas que caem quando ninguém está olhando. Aquelas que você segura durante o dia e deixa cair quando chega a noite. E Jesus está dizendo, eu vejo.
e você não ficará sem consolo. Para ficar mais claro, imagine dois colegas de trabalho hoje em dia, Lucas e Letícia. Lucas é aquele que você vê no Instagram, sempre vencendo, postando frases de foco e força, fingindo que nada o abala. Ele comete erros, machuca pessoas para subir de cargo, mas nunca pede desculpa. Ele guarda tudo numa caixa de ferro dentro dele. Já a Letícia é diferente. Quando ela percebe que um erro dela prejudicou a equipe, ela não consegue fingir que nada aconteceu. Ela se retira, vai para um canto e chora. Ela sente o peso do que fez, sente a dor do outro e reconhece que precisa consertar aquilo. O mundo olha para o que Lucas diz. Esse é forte. Olha para a Letícia e pensa, ela é frágil. Mas sabe quem recebeu ajuda? O dono da empresa, um homem muito sábio, viu Letícia chorando e sentou ao lado dela, porque ela não estava tentando esconder o que havia acontecido. Ele pôde conversar com ela, ajudá-la a reconhecer onde havia errado e juntos começaram a reconstruir tudo. Já o Lucas, meses depois, desmoronou sozinho, porque aquele homem que parecia tão forte havia passado tanto tempo escondendo as próprias rachaduras que ninguém sabia o que estava acontecendo por dentro. É como um vidro trincado. Por fora, pode até parecer inteiro, mas basta uma pequena pressão para revelar que a rachadura já estava ali. E talvez seja isso que Jesus esteja nos mostrando. O problema não é chorar. O problema é tentar esconder de Deus aquilo que Ele já conhece. Quando reconhecemos a nossa dor, a nossa fraqueza e até os nossos erros, deixamos de fingir que somos autossuficientes. E é justamente aí que podemos experimentar o consolo de Deus. Porque Jesus não chama de bem-aventurado aquele que nunca chora. Ele chama de bem-aventurado aquele que, em meio às suas lágrimas, encontra o consolo do reino de Deus. Agora, eu quero que você feche os olhos se for possível. Vamos levar essa dor e essa esperança para Jesus, porque Ele conhece o coração de cada um de nós e sabe o que estamos vivendo. Senhor Jesus, nós te adoramos, porque Tu és aquele que conhece as nossas lágrimas. Tu conheces a dor que ninguém vê, o choro que escondemos das pessoas e aquelas noites em que tentamos ser fortes, mas o coração simplesmente não consegue mais. Nós te adoramos, porque Tu não desprezas quem está quebrantado. Tu não mandas esconder as lágrimas. Pelo contrário, Tu nos ensinaste, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós te agradecemos, porque mesmo quando não conseguimos explicar o que estamos sentindo, Tu sabes. Mesmo quando não encontramos palavras para orar, Tu conheces o nosso coração. Mas hoje também queremos reconhecer diante de Ti que muitas vezes tentamos esconder a nossa dor. Tentamos parecer fortes, resolver tudo sozinhos e até esconder de nós mesmos aquilo que está machucando o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, quando confiamos mais na nossa própria força do que em Ti. Perdoa-nos também pelos nossos pecados, pelas vezes em que erramos e tentamos justificar aquilo que deveríamos reconhecer diante de Ti. E agora, Jesus, nós Te fazemos um pedido. Envia o Espírito Santo, o Consolador, sobre a vida de cada pessoa que está chorando neste momento. Que o Espírito Santo alcance
aquele coração que está cansado, que traga paz onde existe angústia, força onde existe fraqueza e esperança onde a pessoa já não consegue enxergar uma saída. Se alguém está chorando por uma perda, consola. Se alguém está chorando por um filho, consola. Se alguém está chorando por uma enfermidade, consola. Se alguém está chorando por uma decepção, consola. E se alguém está chorando porque reconheceu um pecado, recebe essa pessoa, Senhor, conduzindo-a ao verdadeiro arrependimento, ao perdão e ao novo começo. Está escrito na sua palavra: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Nós confiamos na tua palavra, Jesus, e agora nós entregamos a ti aquilo que está fazendo o nosso coração chorar. Não queremos mais carregar sozinhos aquilo que podemos colocar em tuas mãos. Jesus, recebe a nossa dor, nossas lágrimas, nossos medos, nossas perdas e tudo aquilo que hoje não conseguimos colocar em palavras. E nos ensina a esperar pelo teu consolo. Agora eu vou ficar em silêncio por 8 segundos. Esse é o seu momento. Fale com Jesus. Conte a Ele aquilo que ninguém sabe. Entregue a Ele aquilo que está fazendo você chorar. Senhor Jesus, obrigado, porque podemos colocar diante de Ti aquilo que carregamos em silêncio. Obrigado, porque Tu nos ouves. Obrigado, porque não precisamos fingir diante de Ti. Nós descansamos agora na Tua presença e confiamos na Tua promessa. Que o Espírito Santo, o Consolador, permaneça com aquele coração que está clamando e traga a paz que somente Deus pode dar. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se esse versículo e essa oração falaram ao seu coração, não guarde essa palavra só para você. Mande este vídeo para alguém que você sabe que está precisando de um abraço de Deus hoje. Curta, inscreva-se para não perder o nosso próximo encontro no versículo 5 e deixe aqui o seu comentário. Eu confio na promessa do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E não se esqueça, esse é o caminho.